Boa noite a todos, bem-vindos. Bem-vindos à nossa escola The Rose Method, nossa escola em Lisboa, em São Sebastião e na Augusta. Temos já 2 polos em Lisboa, presenciais e online, all around the world. Hoje vamos lançar a nossa masterclass Regulação Emocional, como lidar com situações com emoções intensas. Ou seja, é uma masterclass ligada àqueles momentos em que as emoções são muito intensas e o que é que eu faço nesses momentos. Estou a ver algumas pessoas conhecidas, bem-vindas. Bem-vinda, Regiane, Luísa, que eu vi aí também já apareceu. Olá, bem-vinda. E vamos começar então. Mariana Fernandes, bem-vindos. Se alguém tiver alguma dúvida, nós temos 1 hora. Este assunto é provavelmente dos mais importantes dentro das nossas vidas, porque é aquele que tem mais impacto nos relacionamentos e é aquele que gera uma maior fatura a ser paga, que é quando nós nos exaltamos, nos irritamos e a coisa estraga o nosso dia, muitas vezes estraga a nossa semana ou estraga até o mês, porque se for uma relação que é recorrente e for gerando aquele tipo de emoções, tem o poder de basicamente criar um inferno na nossa vida, porque as emoções vão por ali acima e ficam descontroladas. Então, let's go, vamos lá. Os- o- o- as emoções são tão antigas quanto o ser humano e há tratados muito antigos com um roteiro específico. É assim que se faz para a gestão emocional. Então não é nada novo, não precisamos de mais um estudo que vem dizer uma nova coisa. Na realidade é o contrário. Vamos perceber e exercer tudo aquilo que já sabemos e tornar-nos aptos a fazer isso. Antes de começarmos a refletir em conjunto, eu queria que dentro da vossa memória, vamos dar aqui uns segundos, para viajar na vossa memória e identificar situações onde ocorreram emoções intensas. Se possível, haver não uma, mas vários momentos, talvez 3, 4, 5 momentos onde as coisas expultaram emoções intensas, houve uma alteração emocional muito significativa. E eu gostaria até que vocês identificassem as mais significativas. Porque é que acontece muitas vezes? Como nós sabemos, a nossa performance na vida é basicamente está dependente das muitas variáveis que intervêm na nossa vida naquele momento. Se a pessoa está doente, dormiu mal, tem comido mal e está num processo, está com TPM, por exemplo, e há um conflito, a pessoa até pode ter uma emoção intensa, mas não é possível que não seja a mais intensa que a pessoa se teve, porque há outras emoções intensas que abalam de tal forma o nosso mundo, e essas já penso que sejam as mais interessantes de falar hoje, que são aquelas que abalam a nossa estrutura enquanto pessoas, que abalam a nossa visão do mundo. Essas aí são muito fortes. Então gostaria que identificassem algumas emoções desse calibre. E se alguém quiser partilhar, pode partilhar. Claro que as emoções intensas, eu estou aqui a ver no meu próprio caso, houve emoções intensas que eu tive com 20 anos que foram muito intensas. Eu não estava à espera de determinadas coisas, a vida tinha uma expectativa que a vida me daria, digamos, um determinado tipo de desenrolar de acontecimentos. A vida deu-me uma finta, não foi nada daquilo, e aquilo gerou uma emoção tão intensa que eu andei, sabe, ali uns anos a recuperar daquela emoção. Não conhecia ainda o The Rose Method, infelizmente. Houve ali uma altura que eu tinha quedas de cabelo, enfim, entrei ali num processo emocional que eu não sabia como resolver. Nós chamamos a isso loopings, em que a pessoa não sabe como resolver, tenta resolver, mas não sabe. Então ela fica no looping. Vocês devem recordar-se de quando têm assuntos pendentes que não resolvem e vocês não param de pensar naquilo. É muito comum, por exemplo, estou com um conflito aqui com a Fatinha, a nossa russa. Aí vou falar com a Sheila, já vou dizer, olha, Sheilinha, a Fatinha fez-me isto e aquilo. Pronto, aí a seguir vou falar com a Deo. Vou falar com a Deo, somos amigos. Vamos beber um café, já estou a falar mal, digamos que a detrair a Fatinha porque aquilo correu mal. E eu vou falar aquilo com todas as pessoas com quem eu falar, porque aquilo precisa de transbordar para fora de mim.
porque eu estou em looping, eu não tenho capacidade de pegar naquela emoção que está descontrolada e organizar aquilo para resolver a situação. Muito bem. Todos pensaram, nós não gostamos muito de teoria. Nós do The Rose Method gostamos de teoria, mas uma teoria muito ligada à prática. Porque muitas vezes a teoria explica tudo e na prática não funciona muito bem. Outras vezes não há grande teoria, mas a pessoa sabe que fazer assim funciona, chega lá e faz e funciona. Então, vamos lá. O primeiro passo que é importante nós falarmos, vamos criar aqui uma visão do que é necessário e enquadrar para que a nossa reflexão seja muito útil. O primeiro passo, obviamente, tem a ver com uma coisa chamada autoperceção. Há alguns seres humanos, por vários motivos, que não têm culpa disso, que eles nem têm noção das emoções que sentem. Basicamente, eles vivem a vida, aquilo é um impulso, e eles acham que são assim. Mas eu sou assim. Ou seja, há uma identificação total com os impulsos, os instintos da natureza. Então a Mary Jane disse-me algo, eu senti algo e eu já vou dispar para a Mary Jane sem ter noção alguma. E isto não tem a ver sequer com o nível de cultura. Se vocês se recordarem, há pouco tempo houve no Brasil, houve uns políticos, desculpem, estou aqui com o meu olho, houve uma situação de um político a tirar uma cadeira para o outro, em plena sessão legislativa. Eu, se estivesse naquele país, nem um nem outro, porque um provocou e o outro atirou. Enfim, acho que estamos de acordo que o mundo precisa de pessoas um pouco mais ponderadas, não é? Porque senão, enfim, pelo menos é a minha opinião, não vamos muito longe com pessoas que são impulsivas e tiram cadeiras umas aos outros quando estão a representar o povo, o Estado, a nação, devem ser a cabeça do grupo. Não são sábios, eles nem conseguem gerir as próprias emoções, como é que vão gerir o país? Enfim, avante. Esse é o primeiro patamar. Como é que eu desenvolvo autoperceção? Há várias coisas que podemos fazer. Uma delas é esta conversa que estamos a fazer. É reunir-me com pessoas que estão. É a velha história. Se eu quiser ser milionário, sabem como é que o Warren Buffett faz o aquecimento dos micros? Sabem, não é? 1 million, 2 millions, 3 millions. Estão a ver bem? Então, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Porque eles vibram em criar valor acrescentado. Então, se eu quiser ganhar muito dinheiro, eu devo ir para um grupo desses. Para um grupo desses onde risco e rentabilidade são coisas que toda a gente sabe. Enfim, há uma cultura subjacente a prosperarem, a investir para ganhar dinheiro. Há culturas, há grupos, o nosso grupo é um caso desses, que está focado em ganhar autoperceção. E a autoperceção exige reflexões, exige eu parar o meu dia a dia daquele automatismo. Domingo à noite faço isto, faço aquilo para preparar a semana, depois vou preparar o dia da manhã. Eu paro esse momento, vou ver lá um rapaz que vai nos falar de algumas coisas e eu vou fazendo algumas sinapses com a minha própria vida. Isso é extremamente importante. Os antigos faziam isto muitas vezes à fogueira, muitas vezes com histórias, aquelas histórias. Era uma vez uma pessoa que, enfim, que acompanharam desde a Branca de Neve, enfim, que tem vários tipos de ensinamentos, mas são histórias que eram contadas pelos anciões, pelos mais velhos, e até há bem pouco tempo tinham autoridade simplesmente porque eram mais velhos, porque tinham mais experiência de vida, e havia um peso até dos anciãos, que hoje em dia as coisas me sorveteram um pouquinho, mas está tudo a melhorar. São curvas. Então, autoperceção, eu ganho de duas formas. Dividem-se em várias, mas duas formas. Uma é através da reflexão objetiva de vários dos meus comportamentos no dia a dia, através de grupos de reflexão, que é o caso desta masterclass. E o outro processo que deve acompanhar este é através do treino da estabilização dos óculos pelos quais eu vejo o mundo. Ou seja, estabilização daquilo que é o psiquismo, das emoções, dos pensamentos. Como nós sabemos, já falámos muitas vezes, qualquer tipo de decisão deveria ser tomada sem emoções. Então eu vou tomar uma decisão, estou super entusiasmado, estou apaixonadíssimo aqui pela Jacobina, vou tomar uma decisão, vamos casar. Não, com emoção assim não. Porque uma emoção, ele está muito entusiasmado. A emoção tem que ser tomada no silêncio.
sem emoção. Ou o contrário, eu gosto muito desta frase porque já me ocorreu muitas vezes, que é, às vezes a diferença entre desistir e permanecer e ser resiliente está numa boa noite de sono. Estamos com problemas, chegamos à noite, estamos quase a largar a raquete, ou a largar o piano, ou a largar qualquer coisa, mas aí dormimos no dia seguinte, uma boa noite de sono, recuperámos e pronto, a visão mudou. Então, sem emoções. E isso deve ser treinado através de técnicas que envolvem, enfim, as nossas partes práticas. Quem não fez, eu já convido. A parte prática deve ser treinada naquele parâmetro do, por exemplo, do dentista. Se eu, ok, o Eduardo ensinou-me um respiratório que vai me ajudar a gerir as emoções, certo? E eu estou 3 meses sem fazer nada, de repente tenho um problema e estou à espera de usar aquele respiratório que funcione. Não dá, não é? Eu tenho que ir escovando os dentes, escovando, escovando, para evitar as cáries. Quando eu tenho cáries e quero agora escovar os dentes, agora é tarde demais. É o mesmo parâmetro. E não estou a falar só de respiratórios, estou a falar principalmente de respiratórios, sim, mas técnicas de descontração emocional. As emoções são como uma mola, que se eu controlar e amordaçar, aquilo dispara, tem o poder de uma bala. Então nós temos que ir desarrolhando as molas das emoções pretéritas, daquilo que nós já vivemos. Noutra masterclass nós falámos a diferença entre ultrapassar circunstâncias e processar essas circunstâncias. Então eu podia falar que, sei lá, que a minha avó, que foi o grande amor da minha vida, que sei lá, que é um amor que eu provavelmente não vou voltar a ter com mais ninguém, com mais nada. Foi um amor realmente fantástico. Mas eu podia falar da minha avó e já vi com lágrimazinha no olho. Não preciso ter lágrima no olho. É uma coisa que está resolvida, está processada. Então alguém me toca no assunto e eu já, aquilo já me altera. Se alguém me altera é porque não está resolvido. Então é muito importante esse trabalho regular, grão a grão, de estabilização daquilo que é os óculos pelo quais eu interpreto o mundo, chamado psiquismos, que é a junção entre pensamentos e emoções. Então esses são os dois, a porta de entrada para ganho de autoperceção. E da autoperceção, onde é que nós queremos chegar através do aumento da autoperceção? É identificar, chegar a um ponto que não é difícil e é rápido, basta eu estar atento a isso. Que é eu identificar as emoções como um processo biológico químico. As emoções são um processo químico, não são um processo cerebral. Foi muito engraçado porque eles, quando começaram a estudar o cérebro, e os mais antigos vão se lembrar que até a década de 80 sabia-se muito pouco ou nada, e hoje em dia, mesmo das substâncias do cérebro, que eu salvo erro, está a ser gravado, então não quero dar um número, mas são várias dezenas. Acho que nós conhecemos 12 ou 13 só. Serotonina, oxitocina, são muito poucas. Nem conhecemos metade com profundidade. Então estamos numa descoberta da mecânica do cérebro. Mas o cérebro as emoções são um processo químico, não são um processo de sinapses cerebrais. Então é interessante. E essa identificação de que as emoções são um processo químico aprendido por cultura. Se os meus pais me ensinaram que no trânsito nós reagimos de forma neurótica, caros colegas, que vocês estão a ouvir agora, saiam para a rua e vejam como é que toda a gente reage no trânsito. Não importa o nível cultural da pessoa, toda a gente reage com neurose. Quando nós aprendemos que os ex bons é ex-morto, que os ex é uma coisa que é para destruir, se for preciso, porque é alguém que não nos quis mais, por exemplo, é uma emoção que nós sentimos por instinto e que não é nossa, não é uma escolha minha. É um processo químico que foi gerado por aprendizagens pretéritas. Então alguém me apitou no trânsito, eu senti aquele calor, aquele instinto. É normal sentir isso. O animal foi educado assim. Eu estou a receber uma invasão do meu espaço vital, estou-me a defender daquela invasão do espaço vital. Esse é o instinto. E isso é natural. Agora, a natureza ela só quer saber da perpetuação da espécie e de nos mantermos vivos. Não quer saber de uma grande qualidade de vida, de uma vida realizada, que
requer uma gestão dos conflitos e uma gestão das emoções densas muito bem trabalhada. Então nós podemos querer viver como um macaco, que é vai interagindo com todos, empurrando e chocando com as pessoas, à espera que o mundo lhe dê aquilo que a pessoa quer, que é uma ingenuidade. O mundo não nos vai dar aquilo que nós queremos, nós temos que conquistar isso através do nosso próprio desenvolvimento, crescimento, que envolve várias áreas, mas muito em particular a nossa capacidade de comunicarmos à nossa volta. Muito bem. Então fica aqui uma chamada de atenção para a necessidade de estabilização realmente daquilo que é o nosso psiquismo, porque senão nós vamos ser autómatos. E essas emoções, quando começamos a identificar as emoções como um processo biológico do qual não temos culpa, nem é pecado nenhum. Ah, mas eu estou a sentir ciúmes, eu não concordo, eu acho que queria estar livre disso. Parabéns. Então vamos lá mudar essa coisa, vamos mudar as emoções. Mas essa paradigma de que a emoção ocorre, é um processo químico que eu não tenho culpa dela, dá-me mais margem para eu dizer, ok, não é uma coisa que não sou eu, é um processo químico aprendido por cultura e eu não concordo com ele, então vou mudá-lo. Do que se eu disser, a culpa é minha, mas eu estou a sentir isto e eu fiz aquilo. Não é. As pessoas cometem loucuras quando estão emocionalizados porque a emoção tomou conta daquele cérebro, clonou o cérebro. Os estudos demonstram quando é ativada aquela raiva negativa, que o cérebro tem uma perda de QI de 20%. Claro que depois, quando as coisas serenam, o QI volta. Mas se a pessoa passar de manhã à tarde e à noite a ter acessos de raiva, aqueles acessos de impulsividade, vai perder QI, vai ficar mais burro. Salvo um erro, é treptof... Eu não vou dar o tema porque posso falhar algum, alguma sílaba, mas é uma substância que é gerada nos acessos de raiva que faz descer o QI, isso hoje em dia é bem estudado. Então são situações que não são desejáveis. Então essa, a entrada é essa, começar a identificar as emoções com muito carinho, respeitá-las e dizer, por exemplo, quem já esteve doente, engripado? Todos. Quem teve culpa de vocês ficarem gripados? Vic, você teve constipada? Não tem vergonha? Teve constipada agora? Quem teve culpa de ficar constipado? Aí Vic diz, mas eu não tive culpa, eu não vi o vírus, ele entrou e fiquei constipado. As emoções, num certo sentido, é igualzinho. Alguém invadiu o meu espaço vital, eu estava distraído e gerou uma emoção que me fez cometer uma loucura e reagir daquela maneira de sangue quente. Quando as coisas esfriaram, epá, que vergonha, fiz aquilo, que vergonha que eu tenho de mim. Quem já sentiu vergonha das próprias atitudes? Nunca ninguém sentiu. Se alguém nunca sentiu vergonha, levanta o braço. Ter uma atitude e dizer que vergonha, Eduardo Saldanha. Quando eu penso na minha adolescência, eu nem posso pensar. Que vergonha, mas mais infinito. Que coisa mais. Mas se eu sinto vergonha de uma atitude que eu tive, mas fui eu que tive a atitude. Porque o nível de consciência naquele momento estava muito reduzido. Porque entrou ali um vírus chamado emoção, que é um vírus que muitas vezes é bom, porque nos permite desenvolver amor, enfim. É como as bactérias. Há bactérias maravilhosas no nosso intestino que nos fazem processar a vida e há bactérias que são muito nefastas. É um pouco parecido a isso. Então, olhar as emoções nesse prisma retira-nos o conceito de culpa e pecado e diz-nos, ok, é um processo aprendido por cultura. É muito engraçado porque tenho pessoas muito amigas e uma delas dizia-me assim: às vezes estou a olhar para o meu filho e estou a ver, ele trata-me de uma maneira que era exatamente a mesma forma que eu tratava a minha mãe. E é muito engraçado porque nós passamos essas coisas nas entrelinhas para os filhos. Os comportamentos vai nas entrelinhas. Nós temos a nossa prima, lá em cima em Trás-os-Montes, que é uma prima surda-muda, e ela sempre foi muito agressiva, mas muito agressiva. Ela é cega de um dos olhos, tem um olho cego, mas foi um olho cego à porrada com uma vizinha. Pau com pau, mesmo coisa. Ou seja, ela tem uma maturidade emocional de 9, 10 anos, mas é inteligente. Ou seja, tem
Exato, obrigado, Nuninha. É tipo triptofano hidroxilase. Obrigado. Eu não queria falhar o tema, porque fica gravado, e, enfim, é uma deselegância falhar. E desde que, por exemplo, nós estamos à frente, eu e a Sheila estamos à frente da educação dela, porque também não tem mais ninguém, somos nós, ela agora já no meia volta dá-nos beijos e recebe-nos com beijos e nunca ninguém viu aquele registro nela. Então ela é reflexo do comportamento que o estimula, ou seja, input-output. As pessoas reagem em reciprocidade. Isto é a introdução da nossa aula. Vamos agora que vocês vieram à procura. Mas sem esta introdução não vale a pena mais nenhuma solução, porque não vai funcionar. É tão importante. Eu tive situações complexas ao ponto de, imagina, alguém quer entrar para te roubar quase, quer ficar com o património da tua família, um externo. E eu, no método, ter a capacidade de conseguirmos gerir aquilo com carinho e manter a amizade verdadeira e as coisas continuam e ele não ficou com nada, cada um foi para cada macaco no seu galho e os e isso só, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O trabalho, por exemplo, quando começámos a aprender a conduzir foi muito difícil. Desliguem o rádio, calem-se, embreagem, travão, acelerador. Foi difícil aprender a conduzir. Depois automatizou-se e ficou no automatismo. As emoções é a mesma coisa. De início é difícil. É meio antinatura. É antinatura. Estou-me no trânsito, vou sorrir e deixar lá isto. Eu tinha aqui mas sentia que o input de dar aquela descarga emocional que me alivia momentaneamente, porque alivia, não é? O espaço vital foi invadido, eu digo uns impropérios, alivia-me o espaço vital, mas baixou o espectro emocional, a vibração emocional baixou muito e baixou o QI. Então, quem trabalha a parte das emoções tem essa coisa maravilhosa que é conseguir realmente passar por uma vida com mais sabedoria. Não é conhecimento, é sabedoria. Nem é dinheiro, é sabedoria. Então, às vezes, há políticos com atitudes, não importa o nível de cultura, é PhD, double PhD, pós-graduado, não sei quantos. Tá, como é que ele trata as pessoas? Quando há um conflito, como é que ele reage? Então aí vem ao de cima a qualidade do ser humano. E às vezes pode ser uma senhora da limpeza. Nos contos hindus, muitas vezes era aquela pessoa que estava na travessia entre o rio, que era o que estava a remar, que fazia umas perguntas de sábio. E era uma pessoa assim simples. Não tem que ser vestido com pele de sábio. Então tem que ser isso. Muito bem. Regulação emocional. Como lidar com emoções intensas? Antes de irmos exatamente na gestão da emoção, é importante nós identificarmos, conseguir identificar situações, certo? Quando essas situações ocorrem, as mais fortes, a regra geral, digam vocês se foi é o caso ou não, são situações que abalam aquilo em que nós acreditamos no mundo. Sei lá, quando com 20 anos de repente acordo de manhã e de repente, sei lá, o meu pai e a companheira já não existiam mais, de repente foram-se. E quem me deu a notícia foi tipo a minha irmã, que eu tinha 10 anos, 9 anos, a dizer: mano, não vais gostar da notícia. Aconteceu isto. Eu não estava preparado e não tinha método, eu não tinha de arroz método. Eu estava uma pessoa comum no mundo, aos trancos e barrancos, a tentar ser feliz e encontrar o meu lugar. Não tinha como. Aí foi muito difícil. Porque é que abalou o meu mundo? Porque eu valorizo muito a família. Aquelas pessoas que eu considero família, é pá, se eu não conseguir, se falhar no apoio a elas, eu sinto-me um falhanço. Eu estou lá, estão da minha família, estão garantidos. Só se eu não tiver, se eu morrer no caminho. Mas eu vou morrer a tentar. Porque é uma coisa que é um valor meu. É um valor meu mesmo. Eu tenho prazer nisso. Por exemplo, nós viajamos todos os fins de semana para trás dos montes, para cuidar da prima. São não sei quantas horas, enfim, é uma canseira. É um sacrifício. Não é sacrifício. Para mim é amor. É com todo o prazer. Claro que sai do corpo. Mas eu não há outra solução que eu gostasse mais do que esta neste momento.
Para uns seria sacrifício completo. Para mim é um prazer. Não, não, bora lá. Sexta-feira estou para cima. Então, cada um tem que conhecer-se bem ao ponto. Porque é que eu estou a dizer isto? Porque dentro do meu mundo, se eu, por exemplo, agora confio muito na Deo, começamos a desenvolver uma relação de profundidade. Se a Deo me faz algo que foge àquilo que eu estou à espera que ela faça, que são os meus valores, vem uma emoção intensíssima. Porque eu criei uma expectativa sobre a Deo, sobre o meu mundo, baseado no meu mundo. Só que a Deo tem o mundo dela, que às vezes não casa com o meu. Aí temos os conflitos mais difíceis, nomeadamente entre famílias. Porque nem toda a gente tem a sorte que eu tive. Eu tive a família mais leve e amorosa, de emoções lindas. Éramos poucos, fomos muito poucos, não é? Somos quase nada, mas, a nossa compatibilidade é muito grande. Porque eu conheço às vezes mães e filhas que têm personalidades muito difíceis entre si, porque têm valores diferentes, mas depois têm laços de sangue, que são laços que as pessoas interpretam como grande, tem que haver grande proximidade. Aí gerem emoções muito intensas. Porque por um lado eu tenho um paradigma que eu tenho que estar muito próximo dessa pessoa, por outro aquela pessoa invade os valores do meu mundo o tempo todo. Vamos falar de coisas concretas. Liberdade é um dos meus valores. É muito fácil invadir a liberdade de alguém. É muito fácil. Imaginem que a pessoa começa a cobrar determinados tipos de comportamento. Ah, estás a chegar às 11 em vez de ser às 11h30. Eu tinha dito que até antes da meia-noite, e chegaste à meia-noite e 10, e começar a cobrar muito o comportamento. Para qualquer pessoa é chato a cobrança, mas para mim é mais porque eu gosto de levar a vida com liberdade, fazer como me apetece. Então, se a pessoa for muito por exemplo, um educador meu, que seja muito controlador, no sentido tem que ser assim, 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 vai gerar uma invasão da minha liberdade, pode abalar o meu mundo. Eu queria que vocês fossem às vossas situações de emoções muito intensas, tentassem identificar, aqui é óbvio, eu estava a interpretar isto, eu estava à espera que a pessoa se comportasse desta maneira, porque eu vejo o mundo em que as pessoas devem comportar-se desta maneira. Vou dar um exemplo. Há um grupo de pessoas que vibra enfim, vamos nos chamar, perdoem-me o clichê, amor. Mas há um tipo de pessoas que gosta, é como se o mundo fosse forrado a veludo. Dá muita importância ao carinho, ao afeto com que as pessoas se tratam. Se essa pessoa, por exemplo, interage com outra que é uma pessoa altamente produtiva, altamente genial em realizar coisas e que é altamente intelectual e que organiza as coisas, olha, tu vais para ali, tu fazes aquilo, tu fazes aquilo, tu fazes aquilo. Mas se essa pessoa, ao organizar ou comunicar, é um pouquinho mais áspera, que mais áspera significa mais intelectual, muitas vezes, ausência de emoção. Desculpa, podes fazer aquilo, faz favor. O outro interpreta como uma, uma invasão do seu espaço vital. Com o mundo dele, então a pessoa falou-me sem carinho. E o outro responde, mas eu tenho que falar com carinho com toda a gente. E o outro diz, eu esperava que sim. E o outro diz, não. E ninguém está errado. São seres humanos, são diferentes. E os conflitos vão existir quando alguém diferente de mim me invade e deixa-me ali uma fratura exposta que é eu sou aquilo que me engrandece, é aquilo que me torna mais fraco. É um pouco aquela história do super-homem, ou enfim, daqueles filmes, enfim, às vezes de Hollywood. Então, por exemplo, é aquela pessoa que é quase indestrutível. Mas eles descobriram que ele gosta muito daquela rapariga. Então ali é o ponto fraco dele. Como ele gosta muito, por exemplo, a Sheilinha, que é a minha irmã, ela gosta muito de mim. Se vocês começarem a me atacar, é o ponto fraco dela. E vai mexer com ela. Vai ser difícil ela gerir. Porque eu sou algo muito importante para ela, como ela é para mim. Tal como se fosse como ela é para mim. Então, de igual forma. Então, aquilo que nos dá muita força também é, ao mesmo tempo, o nosso elo mais fraco. E está tudo certo. É assim que tem que ser. Mas eu tenho que trabalhar com essa informação.
Senão, quando eu encontro um ser humano com outra configuração, aí temos um problema entornado. Alguém conseguiu contextualizar na prática aquilo que eu estou a dizer, ou está muito ou ficou muito teórico e vamos para coisas mais práticas? Como é que eu faço? Eduardo, desculpa lá, mas eu tenho a minha forma de ser. E eu acho que, por exemplo, num ambiente profissional, não tenho que estar aqui com carinhos, com... Não consigo. Não é uma coisa que eu não consigo. Como é que eu reago? Como é que eu faço? O que é que se diz a uma pessoa assim, por exemplo? Ou como é que se diz para a outra? Ah, as pessoas quando me tratam, vou a um sítio qualquer, as pessoas tratam-me sem carinho, sem um sorriso. Isso magoa-me. Quando a pessoa é agressiva, então, aí destrói o meu dia. Um desconhecido pode destruir o meu dia, pela forma agressiva como me fala. Qual é a solução disso? Jamais mudar o outro. Não funciona. Se mudar o outro funcionasse, se doutrinar o outro funcionasse, já não havia Palestina e Israel, já pregaram montes de milhares de pessoas ao longo desses milénios. Pregando não funciona. Funciona uma coisa que é refletir sobre as questões e mudar o meu comportamento, mudar-me a mim próprio. Essa é a única solução vigente. Querer mudar o mundo através das massas, na nossa visão da Rose Method, está provadíssimo, prova real, prova dos nove, tudo, que não funciona. Ou seja, querer, por exemplo, que vocês mudem todos hoje, a partir de hoje, as emoções através desta reflexão, não é o intuito. O intuito é um a um. A fatinha hoje ouviu uma coisa que fez lá um input. E grão a grão, a fatinha vai mudando um pouco. O mundo muda-se mudando um a um, pessoa a pessoa, e não às massas. É a nossa visão. Então, se tivermos bastante tempo e influenciamos bastantes pessoas, mas uma a uma, como é que eu mudo uma a uma? Através do meu comportamento com ela, através da minha comunicação com ela. Comportamento é comunicação. É através da comunicação com ela. Por exemplo, quando essa pessoa que eu comentei há pouco, estou a ser genérico, ele estava a entrar ali na minha família, porque, enfim, a avó tinha um património e ele queria ficar, enfim, eu às vezes chegava lá e era tratado quase como se eu fosse empregado dele, sendo que eu era herdeiro, como agora hoje em dia somos. Eu e a minha irmã, herdeiro daquele património. E neste fim de semana falei com ele está super solícito e amigo. Eu consegui liderar aquele processo, entendendo que ele também não é o diabo. Ah, mas ele estava a querer. Não, não é bem assim. Uma coisa é ser ingênuo, outra coisa é querer pré-julgar as pessoas e colocar-lhe um rótulo de bem e do mal. Quando nós consultamos um pouco a história, mesmo a história da Bíblia, Adão e Eva saíram lá do paraíso porque comeram o fruto de que árvore? Quem se recorda? A árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é que isso quer dizer? Quanto mais a pessoa, como costuma rotular, isto é bom, isto é mau, isto é bom, isto é mau, isto é o diabo, isto é bom, pior o nível de sabedoria da pessoa. Ninguém é bom, ninguém é mau, um mundo degradê. Mesmo as pessoas que têm que ser afastadas da sociedade porque cometeram eventualmente crimes, elas não decidiram, olha, eu quero ser psicopata, assassino e odiado por todos. Não. São processos que ocorrem, que é causa e efeito, nós temos que estar conscientes deles e atuar sobre eles. Quanto menos conspurcados estivermos no bem e no mal, o meu chefe foi arrogante, ele é mau, vai piorar a minha reação. Já estou a pré-julgar a pessoa. Pronto, vamos lá, continuar. Alguma dúvida até este ponto? Nós temos que ganhar autoperceção. Era importante eu identificar quais são os aspectos que me tiram do sério. Não são muitos. São os mesmos aspectos que me enaltecem. Então, seja uma pessoa amorosa, pessoas que são muito pouco amorosas mexem contigo. Normalmente funciona assim. Acho muitas exceções. E tem que treinar uma resposta como a resposta de meter uma mudança ao mesmo tempo que solta a embreagem. É um treino, um automatismo. Que é, opa, já sei o que é que vem ali. Aquilo vai-me gerar uma emoção, vai-me estragar o dia. Então já pego
e já faço todo o trabalho de gestão emocional que agora vamos falar sobre ele. Está claro até este ponto? Pronto, há alguma dúvida, digam-me. Como é Oh, que se eu tenho. diz? Não achas, estava a pensar nesse exemplo que tu deste de trabalho, que podia ser eu, não é? Não achas que vai soar falso quando tu mudas esse tipo de comportamento? Tipo, olha, esta agora vem-me falar cheia de carinho. Percebes o que eu quero dizer? Como é que tu detetas? Tu consegues detectar quando alguém é falso ou não? Como é que nós detectamos que alguém é falso ou não? Pelos milhares, são movimentos subliminais, movimentos de voz. Por exemplo, eu podia dizer: olha, importas-me passar a pauta, por favor? Ou posso dizer: importas-me passar a pauta, por favor? Ou posso dizer: importas-me passar a pauta, por favor? E são três emoções, mas daria muitas mais. Inclusive naquele curso lá de comunicação magnética, nós tentamos misturar emoções para treinar vários tipos de frases. E é uma miríade completa e nós não sabemos bem o que temos que fazer, é automático, é algo instintivo. Se for uma coisa honesta, vai passar naturalmente. Não deve ser uma coisa imposta, no sentido, eu Não devo. vai ser honesto, mas não vai ser honesto, porque se isso não está em mim, não é? Se eu tenho essa forma de comunicar e só o estou a fazer para me adaptar ao outro, também não vai ser completamente honesto. Ou seja, só o estou a fazer porque acho que vai ser melhor para a outra pessoa, não propriamente. Exato, mas isso vai cair naquele paradigma, por exemplo, de muitos especialistas de linguagem corporal, que eu não recomendo, e se quiserem podemos falar sobre isso, que é, olha, se tu queres parecer confiante, deixa o peito presente, faz movimentos sempre concisos e diretos, sempre com controle absoluto do pescoço, das mãos, como se fosses um bailarino perfeito, o timbre de voz sempre pausado, direto ao assunto. E quero dizer-vos hoje, com total contundência, que a minha coreografia de voz e de corpo é perfeita, para que todos vós fiquem a saber o quão perfeito eu sou e confiante eu sou nas minhas afirmações. E vocês dizem, parabéns Eduardo, grande coreografia, mas não te quero aqui em casa, porque eu não confio em ti. É fake. Então, quando o mecanismo for, ok, eu devo fazer isto porque sei que vai ser bom para a minha equipa, é por interesse. É por interesse. Não deixa de ser um interesse. Mas é um interesse coletivo. Sim, mas não deixa de ser interesse. O caminho correto seria: eu não sou assim, eu aprendi a ser assim, mas eu não quero ser assim. Eu quero mudar isso. Se a pessoa não quiser mudar, nada vai mudar. E tudo vai ser falso. Agora, se a pessoa disser, tá, eu queria mudar, queria sentir mais empatia por essas pessoas e entender mais, aí pronto, é outro canal. Aí vai funcionar. Não tem outro canal. É tudo tem que ser verdadeiro. É como aquela história dos abraços. Há aí umas coisas na internet que dizem: o abraço para gerar oxitocina tem que durar 20 segundos. BS completo, mas completo. E fiz um dos maiores estudos mais profundos sobre abraços, e para o aeroporto da Portela, filmar as pessoas que chegavam dos voos grandes, e depois tínhamos 20 variáveis, filmávamos, fazíamos inquérito qualitativo, tudo. E não tem nada a ver com isso. O estudo original dos abraços de oxitocina nunca falou em tempo, fala em sentimento verdadeiro. Então, quando a Manas chegou do norte agora, vou abraçá-la, minha maninha, vai gerar oxitocina. É pela química da emoção verdadeira que é gerado o neurotransmissor. Então tem que ser por aí. Não, não pode ser como que uma estratégia intelectual para manipular os outros. Um pouco a história do rapport, não é? Há cursos de vendas em que nós vamos aprender. Agora quero ganhar empatia, deixa ver, com a Inês. E agora vou imitar a corporalidade da Inês para tentar, exato, para tentar gerar empatia. É tipo um macaquinho, ele vai para um lado e eu vou para o outro. E se o estudo original sobre isso, já agora se tiverem curiosidade, eles analisaram várias pessoas em formatos com empatia mesmo,
e analisaram e concluíram que o batimento cardíaco converge quando há empatia entre os dois, o pestanejar converge e os corpos começam a ficar simétricos. Eles chegam como que numa dança entre corpos. Com as crianças é super fácil observar isto. Porque a criança ele fica muito empático ao, pai, ao mãe e ao pai. Então, se a mãe fica aqui, ele vai e ele realmente ele imita o corpo de uma forma inconsciente. É tão bonito de ver. E o que é que eles fizeram? Ah, já que é assim, isto pode ser uma técnica de vendas. Vamos imitar o corpo para tentar, digamos assim, fazer a venda. Isso é ensinado nos mais altos níveis. Eu sou formador da Segoc, que é uma grande empresa de formação, e isso é uma coisa comum lá. Uma coisa que eu, quando dei formação para eles, era uma coisa que é a arma de quase todos os vendedores. Eles disseram isso. Quase todos os vendedores têm esse tipo de técnica. E o que eu pergunto é: mas os corações convergiram mesmo? Os pestanejares convergiram mesmo? E aí uma colega nossa, do Porto, a Lara Mota Pinto, disse-me: Edu, isso faz todo o sentido, mas eu experimentei e funcionou comigo. E o que eu respondi, não sei se respondi, mas respondo agora, se não respondi na altura, é: claro que funcionou. Outra coisa que funcionaria é pegar aqui na mão, levar aqui a orelha e fazer assim 3 vezes. E este gatilho dizer assim: Eduardo, agora esquece um bocadinho do Eduardo, olha para a Inês, deixa-te ir para o mundo da Inês. Inês, fala-me, onde é que tu estás? Quero conhecer-te, fala-me de ti. Quero ir para o teu mundo. Aí funcionou. Porque o que importa é a realidade da química das emoções e da intenção das coisas. Então aí vai gerar a empatia necessária. Vamos lá. Eu penso que eu respondi, se não, interfere, interrompe, por favor, e coloca mais. Por exemplo, quando nós estamos a falar de emoções intensas, nem é este caso que a professora Luísa falou, é coisas mais graves, são coisas de o nosso mundo, sei lá, morreu alguém, por exemplo, todas as minhas avós e a minha tia, todas perderam filhos antes delas. Eu vou-vos dizer, é difícil ver dores tamanhas quanto mães que perdem filhos. A minha avó, a avó mudou o timbre de voz mudou de um ano e tal, que foi diferente. O timbre de voz mudou, vejam bem. O tipo a emoção ficou, tinha uma coisa áspera na voz. Então estamos a falar de emoções muito intensas. Como é que se faz com as emoções intensas? Vamos lá. Há um tratado com pelo menos, três do terceiro século antes de Cristo, precisamente que diz exatamente a principal técnica para gerir emoções, que é a emoção, ela é algo que está em movimento. É um mecanismo, é uma energia, digamos assim, do espectro emocional, é uma emoção que é ativada e fica em movimento, e ela não é nossa, é um mecanismo automático do corpo, gerada pela química do corpo. E que a melhor forma é manter a emoção em movimento, mas trocá-la por emoções de calibre leve. Então, em vez de eu estar a sentir aquele ressentimento da pessoa, sei lá, não ser inteligente e não me acompanhar no meu trabalho, por exemplo, que às vezes acontece, pessoas muito inteligentes têm dificuldade em trabalhar com pessoas com pouca inteligência, por exemplo, porque são muito lentas e depois eu não tenho paciência, que seja, mas eu mudar a minha emoção. E para mudar a emoção basta fazê-lo. É decidir trocar a emoção. Porque desde que ela se mantenha em movimento, nós podemos ir trocando a emoção. Chamamos a isso sublimar a emoção. Sublimar é um processo que leva. Eu tenho que avançar, que só temos 1 hora e este assunto, para explorarmos este assunto, pelo menos umas 3 ou 4 horas para fecharmos o assunto todo. Mas vamos lá. Sublimar a emoção. Há uma masterclass que fala só sobre sublimação emocional, que é pegar numa emoção e ir do estado sólido ao estado gasoso sem passar pelo líquido. Sabem quando vocês cometem uma loucura e depois se arrependem mais tarde? Então é sublimar a emoção daquele momento para quando estavam arrependidos, em que a emoção está serena, sem ter feito aquilo que vocês se arrependeram. Então é como se conseguisse dar o salto emocional entre o momento em que estão todos exaltados e outros momentos em que estavam completamente serenos e aquilo tem outro tipo, perdão, de perspectiva. É dar sublimar esse estado para um outro estado em que vocês estão serenos e reagir já com base nessa emoção. No fundo, há uma troca emocional. Em vez de estar a viver aquele momento, mas ele disse-me isto e fez-me isto, esquece.
No futuro ou no passado houve momentos de grande serenidade. Vamos já para esse momento. Altera a emoção para esse momento. E depois então vais gerir. O que é que acontece? Com emoções particularmente intensas, é difícil. É preciso ter muito treino. Porque normalmente com as emoções intensas, essas emoções mexem com a nossa estrutura emocional, com a nossa fundação emocional, e aquilo é visceral, aquilo é muito forte, a pessoa fica alterada. Consegue identificar que vocês ficavam alterados, o coração bate rápido, a pessoa que fica mesmo como fica a ferver com aquelas situações, aquilo fica em looping mental, a pessoa fica totalmente alterada. Todos conseguem identificar isso nas vossas vidas, certo? Então, quando isso ocorre, eu posso tentar sublimar a emoção, mas não vai chegar, porque o caudal daquela emoção é muito forte. E aí entra um outro conceito que é fundamental. Em termos de regulação emocional e de lidar com emoções intensas, é fundamental nós aprendermos uma coisa chamada canalização. O que é canalização? É um rio, por exemplo, que tem caudal de água a mais e que eu canalizo para outra coisa qualquer. Canalizar funciona muito bem se forem coisas físicas, porque a emoção é mais leve do que as coisas físicas. O físico é mais denso do que as emoções, que são mais densas do que o pensamento. No meu caso pessoal, eu adoro andar a pé. Então, está com uma questão, caiu uma bomba no meu. Aliás, quando foi a notícia do meu pai, eu fiquei a andar meia hora no mesmo sítio, na mesma casa, tipo em looping. Foi uma reação automática do corpo. Mas tem que andar, tem que pôr o corpo em movimento, porque nós temos que aprender algo que é um dispositivo que nós hoje, nesta aula, nós reprogramamos, parametrizamos, na altura H, aquilo vem ao de cima esta memória e nós agimos, que é não tomar decisões quando estamos emocionalizados. Não tentar resolver os problemas quando a emoção foi explotada. Então a Sheila disse uma coisa, minha irmã disse uma coisa que ficou muito forte, eu não sei como é que é de gerir, porque ela é minha irmã, uma coisa qualquer. Primeira coisa, não tentes resolver agora, vai andar a pé. Uma aluna nossa, ela tinha um hábito, funcionava muito bem com ela, que é cozinhar. Ela ficava a noite toda a cozinhar. E a pessoa tem que insistir naquilo até ficar com aquele cansado de criança. Já me aconteceu, durante a noite, ter um sonho ou encaixar uma informação de coisas que aconteceram durante o dia, acordar às 4 da manhã e ir sair andar 6 horas, até ficar com bolhas nos pés. Mas quando fui dormir como uma criança. Não resolve o problema, só não deixa, só faz com que aquele excesso de energia emocional seja canalizada para alguma coisa. O Nuno escreveu aqui fazer limpezas. Sim, funciona muito bem para mim fazer Dauti. Eu não vou explicar isso hoje, Nuno, que fica gravado, mas é uma limpeza ao estômago, digamos assim, feita voluntariamente, que não tem dor nenhuma, é uma coisa muito, muito boa de se fazer, que é uma limpeza voluntária e é maravilhosa. Quando eu faço isso, realmente libera bastante. Há determinados tipos de limpeza que funcionam bastante bem. Essa para mim é uma delas. Fazer limpeza de casa. Boa, também funciona. Pronto, ok, ainda obrigado. E por outro caminho, há outras técnicas bem fortes que paguem esta parte, mas fazer limpeza a casa funciona. Há quem tenha isso de fazer limpeza a casa. Outras pessoas vão trabalhar, 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 trabalhar. Por exemplo, escrever a mim, se, se a emoção for, imagina, até 80%, escrever libera-me. Se for daquelas coisas mesmo fortes, e não há escrita que valha, tem que mesmo que andar a pé, gastar energia fisicamente até a emoção se esgotar e eu poder depois raciocinar com mais, com mais inteligência, sem deixar que as emoções degenerem em ódios, em aversões, em pré-julgamentos. Primeiro tem que queimar a emoção e depois então pensar estrategicamente sobre aquilo. Por exemplo, imagina, vamos criar aqui um caso hipotético. Há alguém lá no trabalho, de repente o chefe vem e diz e dá uma deixa que se calhar vai nos despedir.
Aquilo altera-me, já fico todo alterado, já fico a pensar, mas o que é que ele pensa que ele é? Pá, eu vou-me despedir já eu, já vou-me dar de trabalho. E eu começo a ter uma série de atitudes, sou arrogante com ele, se for preciso, que são tudo menos conscientes e não são estratégicas. Se nós queremos ser animais mais conscientes, mais estratégicos, mais humanos, queremos ter uma vida boa, então eu tenho que tirar as emoções. Praticamente todas, há exceções, mas praticamente todas as decisões tomadas pelo impulso emocional, normalmente, comumente, provavelmente quase perto dos 100%, são caríssimas. Saem extremamente caro. Quase todas as decisões tomadas pelo impulso das emoções, quase todas, há exceções, e há umas que têm mesmo que ser, porque eu estou disposto a pagar o risco, mas saem caríssimas. Tem um preço a pagar caro. Então as emoções, elas são maravilhosas, desenvolvem amor, compaixão, conexão, amizade verdadeira, empatia, isso é tudo emoções. Nós temos que evitar aquelas densas e que obliteram a nossa inteligência. Nós não queremos ficar pessoas burras. Nós queremos ficar cada vez mais sábios, mais detalhistas, cada vez mais serenos, confiantes naquilo que são as nossas decisões e atitudes na vida. Então, quando vêm essas decisões intensas, tem que aprender a canalizar. E canalizar, cada um vai ter coisas diferentes. Correr, andar a pé, fazer limpeza de casa, cozinhar, trabalhar. Cada um tem que descobrir aquilo que o ativa. Mas isso é assim, nós devíamos ensinar isso às crianças. Que é para a criança já está habituada. Oh mãe, estava cheio de emoções, tive que correr. Depois fiquei calmo, depois fiquei sereno. Agora posso pensar sobre isto de forma estratégica. Eu lembro-me de uma vez de uma entrevista já não me recordo da rádio, foi para aí há 20 anos. E a Sheila tinha 16, para aí. E eu lembro-me de dizer na rádio que me impressionava bastante como é que uma criança de 16 anos, porque ela estava comigo, ou seja, ela ficou comigo, nós somos juntos, nós somos tipo um casal. E ela dizia-me: Ah, mano, eu estou a sentir umas coisas que eu não gosto, não me identifico. Como é que eu faço? E eu disse nessa entrevista de rádio que eu achava o máximo. Porque tem muitos adultos que não têm, se calhar, essa visão tão bonita de uma criança e dizer: Olha, eu não gostava de sentir isto, mas estou a sentir. Que foi como eu comecei esta masterclass. Que é as emoções têm processos próprios, não sou eu. É tudo aprendizado. E ela dizia-me: Eu não queria sentir, mas sinto ciúmes. Olha, boa, bem-vindo ao mundo dos humanos. Mas ela não queria sentir, ela tinha consciência que era um processo que ela não queria para ela. Então dá para trabalhar esses processos. Dentro desta canalização emocional, que é extremamente importante, depois eu preciso, por exemplo, quando se tratam de emoções intensas, muito intensas, eu vou ter que primeiro estabilizar as emoções. No caso da minha avó Clo-Clo, eu tive 3 dias no quarto. A minha ideia é que eu tive 3 dias a chorar dentro do quarto. Não é para alimentar sofrimentos. Mas eu perdi a minha estrutura, a minha coluna dorsal ali. Então, eu, basicamente, tenho direito a chorar. Chorei o que eu quis. Não é alimentar a tristeza. Mas eu não podia negar que estava tristérrimo. Como assim? A única pessoa que teve do início ao fim da minha vida. Em todos os momentos, enfim. Então, eu chorei 3 dias. Depois, aí comecei a reconstruir-me. E hoje em dia, já é muito difícil emocionar-me a pensar nela. Só quando tenho momentos de alto nível de felicidade, porque era algo que eu gostaria de partilhar com ela naquele momento. Aí ainda não consegui dar esse toquinho, mas vou lá chegar. Então, que é um processo de amadurecimento das coisas. Então, tem que canalizar a emoção. Chora, vai correr. O que eu não devo tentar fazer é resolver a questão ou tentar tomar posições sobre a questão. É só canalizar, ir andar a pé, ir correr. Se for preciso chorar, chora.
O choro é mais no caso da tristeza. Quando são emoções intensas, muitas vezes vêm com conflitos de raiva, de ódio, de aversão. Esses aí precisam de. Há uma grande diferença, isto é muito pouco tempo, vamos lá, mas há uma grande diferença entre a gestão de emoções quando elas são. Eu vou-lhe dar vou deixar aqui dois palavrões. São hipotónicas ou hipertónicas. Por exemplo, quando há uma perda grande, há uma tristeza grande, nós ficamos com mais ou com menos energia. Com menos energia. É como se nos tirassem o coração e nós ficamos sem energia e vamos nos deitar e ficamos cansados e aquilo consome-nos. E há as emoções hipertónicas, como o ódio, a raiva, a indignação, que nós ganhamos energia com aquilo. Aquilo deixa-nos todos tónicos, tonicamente, o corpo fica tónico e não fica sem tonicidade, como se tivessem tirado a energia. Então é diferente a gestão das duas. Tá? Normalmente, o andar a pé, o fazer limpeza, resulta, na grande maioria, tá bom? Na grande maioria funciona, praticamente na grande maioria. Nunca nada é 100%. Na emoções e psiquismo humano. Há sempre muitas configurações, mas na grande, praticamente 100%, melhora sempre essa canalização da emoção. Passada essa hora, essa tarde, esses 3 dias em que a coisa ficou canalizada, aí eu tenho que atuar com base no conflito. Quando é que, por exemplo, eu não tenho exemplos práticos, vocês podiam partilhar, ficava mais fácil, mas vamos imaginar que o conflito não é uma perda de alguém, não é uma coisa inevitável. É um conflito no local de trabalho, ou com um filho, ou com um pai. É um conflito recorrente que me afetou muito fortemente. Ok, eu canalizei a emoção, mas o problema continua lá. Eu não resolvi nada. Eu apenas retirei a toxicidade química do meu corpo para me permitir agora gerir e atuar de forma sábia sobre o assunto. O grande problema, provavelmente, para este grupo de pessoas que está aqui hoje, é que nós temos dificuldade, atenção a isto, temos dificuldade em comunicar quando alguém invade o nosso espaço vital. Quando é que alguém invade o nosso espaço vital? Não tem que ser físico, não é? Quando alguém me rouba, que é uma invasão de espaço vital, isso é óbvio. Mas quando alguém faz alguma coisa e aquilo afetou-me, aquela atitude não incomodou-me. Sei lá, vi que eu estava a sair da escola, ia para casa, tratar da minha família e decidiu interromper-me naquele momento para me alugar meia hora. Epá, que falta de civilidade. E é uma falta de percepção. As pessoas são, vou-vos dizer isto, é uma afirmação. Normalmente, o comum das pessoas é, a normalidade das pessoas é uma baixíssima autoperceção à invasão do espaço dos outros. Nós somos muito, temos dificuldade nisso. Então temos muita dificuldade em percepcionar quando estamos a invadir os outros. E parte da nossa saúde mental passa por eu gerir e comunicar quando o outro invade o meu espaço vital. Vou dar um exemplo ontem, por exemplo. Ontem falei com a minha irmã e ela dizia-me assim: Olha, há algo que me incomoda, porque eu não gosto quando, sabe, a pessoa com quem eu estou, o meu namorado, vai beber álcool. Eu não consigo resistir àquilo. Aquilo mexe comigo. Primeiro ponto, ela tem que comunicar que aquilo a afeta. Só que o que é que acontece? A forma como ela comunica é mais relevante do que o conteúdo da mensagem. E é aí que reside a nossa dificuldade, praticamente todos aqui. Eu incluo-me. Que é, a Mary Jane fez uma coisa que eu não gosto, e quando eu vou dizer à Mary Jane que ela não fez aquilo que a minha expectativa esperava dela, eu não comunico da melhor forma. Aí cria um conflito com a Mary Jane. Então, essa comunicação tem que ser trabalhada. Que tem que ser uma comunicação centrada em mim, sem emoções, ou seja, tem que ter sublimado a emoção antes, e uma emoção com a assertividade de que eu posso discordar da Mary Jane, faz parte da vida. Eu posso dizer assim: Mary Jane, por favor,
agradecia-lhe que na próxima aula se fizesse o esforço de chegar a horas, porque eu interpreto, quando os alunos chegam à aula, eu interpreto que o aluno não tem interesse na minha aula. Eu estou a falar de mim, não estou a falar da Mary Jane. E estou a pedir à Mary Jane de uma forma tranquila, serena. Quanto mais grave for o momento, mais indiferente, ou seja, sem emoções, deve ser a minha comunicação. Então, se eu tiver que dizer a alguém uma coisa muito grave, do género, por exemplo, como é que se diz a alguém que a pessoa tinha que perder 10 quilos de peso, sem ser grosseiro? A melhor forma é sem emoção e direto ao assunto, com leveza, com naturalidade. Se possível, para não abalar a autoestima, dizer algo que a pessoa seja realmente maravilhosa e depois dizer sem piedade e direto ao assunto. Mas o timbre de voz, as delicadezas, os movimentos subliminais do rosto, isso é tudo altamente relevante. E seria algo como: olha, tu és das pessoas mais bonitas que eu conheço. Tu dizes que se perdesses 10 quilos, tu ficavas tipo um modelo de beleza para qualquer pessoa. Exemplo. Quanto mais medo eu colocar na comunicação, por exemplo, olha, não fico chateada, está bem? Ou chateado. Não fico chateado com o que eu te vou dizer, está bem? Mas eu gosto muito de ti. Mas é que tu estás com. Tens que perder 10 quilos. Não, é horrível. É horrível. Essa é a pior forma de comunicar. No caso ontem da Sheila, ela disse-me assim: olha, mas eu já comuniquei com ele e ele bebe muito pouco. E ele está num padrão que eu acho bastante aceitável. Aí eu disse-lhe: então, mas qual é o problema? É que aquilo continua-me a gerar muitas emoções. Porquê? Com base nos relacionamentos passados dela, ela teve outra pessoa que é incrível, uma pessoa maravilhosa, mas que a pessoa exagerava muito em drogas. E ela ficou traumatizada com isso. Logo, ela traz esse trauma para o relacionamento futuro. Aí ela, que o rapaz que tem agora, está muito dentro do padrão, não tem culpa nenhuma. Então aí ela tem que resolver-se ela própria. Como? Respiratórios, sim. Descontração emocional, sim. Mas ela tem que querer mudar aquilo. Quando eu quero mudar, aí aplica-se a técnica de mentalização. Nós temos todos os dias, 9 da noite, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, nós fazemos mentalização, que é para queimar aquilo que nós não queremos e acrescentar aquilo que nós queremos. Aí ela tem que pegar, tem que fazer umas mentalizações, que é usar o poder da mente para criar arquétipos diferentes. Mas o intuito dentro dela tem que ser: eu não quero isto, eu quero tirar isto, eu não quero sentir isto. Este rapaz agora não tem nada a ver com o trauma que eu tive do anterior. Então eu tenho que purgar isto de mim. Eu tenho que girar a chave e dizer: eu não quero isto para mim. Eu não quero ser assim. Aí ela mentaliza, aí funciona. Se eu mentalizar a achar que, eu vou mentalizar, pode ser que, sei lá, que Chivas, Jesus Cristo, ou alguma coisa aí me ajuda a mudar. Não, não funciona. Mas aquela pessoa que diz: para o ano vou deixar de fumar, não funciona. Funciona assim: quero deixar de fumar e agora, tipo, tenho que deixar isto, tenho que parar com isto. Aí a pessoa para. A vida só funciona com este tipo de pressão. Nós temos um nível de conforto tão grande hoje em dia na nossa vida. Desculpem eu dizer isto, não quero ser mal interpretado. O nosso conforto é tão grande, e se às vezes a pessoa nunca perdeu ninguém assim relevante, tipo pai, mãe, pessoas muito significativas, às vezes a pessoa é muito fácil a pessoa entrar em determinado tipo de fantasias, de ver a vida por um prisma muito longe da realidade. Então a pessoa precisa de visitar, sei lá, não sei, ir a um hospital, ver pessoas que estão sós, ver pessoas que são deputadas, pessoas que têm cancro aos 30, aos 40, aos 50. A vida tem características que, se nós nos perdermos nas fantasias do parece que está tudo direitinho e do status quo, aí não perdemos sabedoria com isso. Sabedoria e humanidade com isso. É muito fácil encontrar pessoas muito humanas em quem sofreu muito. O ideal é que nós cheguemos a um nível de humanidade grande sem ter sofrido nada, porque nós próprios queremos fazer esse caminho, que é um caminho raro. Regra geral, o ser humano aprende pela dor. Mas para mim está tudo certo, espera um pouquinho, que a vida vem já aí. A vida é inevitável. Mas nós não queremos ser essa carneirada de que só aprende pela dor. Nós queremos ser aquele grupo
que vai refletindo e trabalhando, refletindo e estabilizando, e eu quero mudar, quero chegar às pessoas, quero impactar a vida delas, quero ser o melhor irmão que eu puder, quero ser o melhor amigo que eu puder, quero ser o melhor aluno que eu puder, quero ser o melhor professor que eu puder. E eu torno-me responsável pelos vários papéis e vou falhando e acertando, mas esforçando-me por querer realmente dar um upgrade, não pela dor, mas pelo prazer de me tornar, de fazer coisa um pouco diferente e de, pelo menos de tocar mais as pessoas à minha volta. É isso. Essa é a razão de ser do nosso grupo e das nossas aulas, né? Nós temos estas aulas, esta masterclass, nós temos 3 todas as semanas, no mínimo. Com masterclass vira 4 ou 5, entre 3 e 5 semanalmente, para isto se manter tão claro que às vezes, quantas vezes eu tenho depoimentos de alunos, já passei o horário, perdão. Enfim, vamos ter que terminar. Depoimentos de alunos em que têm batem com o carro e reagem de uma forma completamente oposta e a pessoa, surpreendentemente, fica surpresa e fazem um amigo em vez de reagir como reage o ser humano comum, que é com aquela cara já bateu, a culpa é sua, é minha, é daquele. Ninguém bate de propósito, ninguém bate com os carros de propósito, toda a gente está a fazer o que pode. Enfim, é isso. Vamos lá. O que é que temos que fazer? Há uma melhoria da percepção, através daquilo que falámos, da autoperceção. Quando a emoção for muito, muito, muito forte, tem que criar um dispositivo de não querer resolver agora, canaliza a emoção, vai gastar aquilo em alguma coisa. Quando a emoção ficar canalizada, tem que mudar a emoção, sublima a emoção e vai ter que comunicar de uma forma assertiva com aquilo que o está a incomodar. Ah, mas não consigo. Pede ajuda. Enquanto eu não comunicar e enquanto eu não delimitar o meu espaço vital, eu não vou conseguir resolver o meu problema. O chefe vai lá e vai sempre falar naquele timbre de voz que me incomoda. Eu não digo nada e incomoda-me. Então há várias formas, isso será um tema de uma outra masterclass, que é como comunicar. Aí, resolvidas as emoções, agora eu passo para a área, para o passo seguinte, que é, pronto, isto incomoda-me, mas a emoção agora está serena, já tenho como quero posicionar em relação a isto, agora eu quero comunicar com a pessoa. Como é que eu faço? Aí tenho que comunicar de uma forma bonita, assertiva, bonita, elegante, cordial, mas autêntica. E aí a coisa funciona. Que pode ser assim, pode ser, olha, desculpa, eu não é bonito, mas eu estou a sentir ciúmes porque aquela pessoa falou-te e eu pareceu-me que vocês tiveram química e eu, como eu não te quero perder, estou a sentir ciúmes. Não é bonito, mas olha, quero partilhar contigo. O que é que vocês fariam? Alguém que vos dissesse isso? Já diriam, vá, anda cá, quero dar um beijo, que é para tirar estes ciúmes todos. Já se eu reagisse, estavas a falar com ele ou com ela de uma forma muito, 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 com muita pretensão. Quando eu falo a cobrar, pronto, aí está o caldo entornado. Foi tudo ao ar. Já foi, já não vale agora. Já, já no contexto, já coloquei um conflito iminente. Já cobrei outra pessoa, já invadi o espaço vital dela, limitei a liberdade dela. É um problema. Então, essa é outra parte. Então, a parte da gestão de conflitos tem, primeiro, o aumento da autoperceção, tem aqui a gestão das emoções, a gestão das emoções, que também inclui um aumento da autoestima, um grande aumento da autoestima. E a terceira é a comunicação, que é tão importante como as outras. Porque se eu não comunicar, aquilo vai correr sempre, vai ocorrer sempre. Vou tendo sempre que andar a cozinhar a noite toda ou andar sempre porque eu não me estou a conseguir posicionar face àquele conflito. Enfim, tenho que terminar, senão isto vai de noite adentro. Peço desculpa pelo tempo demais. Eu realmente isto é nós vivemos para passar esta informação e para acordar quantas mais pessoas possível. Então, às vezes eu perco no tempo aqui. Mas esse é o caminho a fazer. Quem quiser, como é habitual, pode vir à nossa escola, fazer várias reflexões destas, como temos hoje, e estabilizar também a parte emocional, mentalizar, trabalhar isto em si, para quando ocorrer uma coisa grave, eu estar mais grave, uma emoção, uma guinada da vida, eu estar mais apto e não só para quando ocorrem as coisas negativas, mas para eu saber procurar, que é quase mais importante, procurar aquilo
que me enaltece, procurar as coisas mais positivas que têm a ver comigo. Uma semente numa terra infértil não dá certo. Eu tenho que procurar o meu terreno fértil para mim, para a minha personalidade. Senão eu vou estar a querer regar-me em terrenos inférteis, em relacionamentos que não funcionam, ou que já terminaram, enfim. Eu vou ter que terminar hoje. Não sei se tem alguma dúvida, alguma questão final. Há uma coisa que é... Obrigada. Eu Diz só isto, por queria favor. partilhar uma coisinha muito rápida, que é a sensação que, pronto, eu tive um conflito no trabalho e a sensação que dava era que se eu não tivesse partilhar as coisas na hora da emoção, parece que mais tarde as coisas se perdem. Ou, como é dizer, o meu ponto de vista parece que se perde, ou as coisas todas que eu queria dizer não eram ditas. Percebe o que eu quero dizer? Parece que se perde a força toda, ou o impacto que aquilo teve em mim, de repente parece que não foi nada e aquilo foi muito, percebe? E Sim, eu parece que senti uma certa culpa no sentido de dizer, mas porquê é que tu não chegaste e não falaste e não disseste tudo? Ou, como que ah, esse 100% que tu querias dizer parece que se perdeu para 20 e não foi, porque aquilo teve um grande impacto, percebe? exato. Há duas coisas E, aí que eu queria e eu pontuar. penso que parece que não tens força para dizer as coisas, ou não tens força para dizer exatamente aquilo que foi, não é? Ah, Eu não sei com pormenor o que é que ocorreu, Inês, mas há duas coisas que valem apenas serem ditas. Uma é, quando alguém invade o nosso espaço vital e eu devolvo a energia para lá, às vezes sendo sim, agressivo, há um alívio imediato da tensão. Por exemplo, alguém me apita bastante no trânsito. Quando eu apito, eu libero a sim, pressão. Então sim, alivia-me do curto prazo, mas depois baixa a vibração emocional. Alivia o espaço certo, vital, mas baixa a vibração emocional. Outra coisa que parece-me que é aquilo que está a dizer é, às vezes, eu não estou ainda num nível de comunicação tão assertiva e tão magnética que eu consiga reagir no momento da forma adequada. E quando vou ok, reagir, não tenho a assertividade para falar de tudo aquilo que devia ser falado. Então, sim, que é, aquilo foi bastante grave e eu tenho que colocar as coisas com a importância que tiveram. E às pois, vezes eu vou, e para evitar o conflito, como eu não tenho ainda, não desenvolvi a capacidade para comunicar na forma correta, eu digo aquilo de mansinho que é, digamos que é a comunicação possível para não ter um conflito, mas que não é pois, adequada ao nível de impacto que teve. certo, Deve ser isso. O que é que tem que sim, fazer? É, tem que fazer testes e recomendo que faça que o desenvolvimento da comunicação seja, comece devagarinho, não logo com o chefe, comece com pessoas que se correr mal, tá, desculpa, não era bem isto. E depois vamos ganhando, porque nós podemos dizer coisas absolutamente fora, as pessoas não estão à espera, desde que sejam bem ditas. Há um poder de dizer qualquer coisa a qualquer pessoa, desde que seja dita com diplomacia. pois, E o exato, ok, desenvolvimento daquilo que eu costumo dizer, que é o desenvolvimento do respeito pela pessoa absoluto, ainda que eu rejeite veementemente o comportamento dela, mas se eu temperar as duas, eu reprovo o comportamento dela, mas eu respeito o ser humano que habita dentro daquele corpo, que não escolheu ser um energúmeno, mas pois, ele merece o meu respeito, ele não pediu para ser assim. E quando eu começo a temperar isso na minha comunicação, é aí que eu faço o bonito que eu falava, que é gerir conflitos que para a maior parte dos mortais é impossível, porque não conhecem outra forma, nem é por, não é por maldade, é que nunca ninguém lhes ensinou de outra forma, com exemplos mesmo, com outra forma de reagir de uma forma desportiva, mas onde eu não me omiti à invasão do meu espaço. Por exemplo, já me aconteceu, alguém, sei lá, faz uma coisa e eu imediatamente a seguir digo, olha, quando fazes isso eu sinto-me altamente invadido, porque parece que, sei lá, que estás aqui à minha espera e que mais nada acontece, que estás aqui à minha espera, que só existes porque estás aqui à minha espera, por exemplo. pois, Aí eu tenho que comunicar na hora. Comunicou, resolveu, pronto, a pessoa adaptou-se. Desde que eu me mantenha limpo, quando é que é o problema? Quando eu não tenho a gestão emocional base. Porque aí eu digo, Inês, precisamos de falar. Pronto, já foi. O instinto da Inês já está à defesa.
Pois, Primeiro libera as emoções, emancipa-se e depois comunica. Falta-nos assertividade para delimitar o nosso espaço vital. Nós temos que nos treinar para sempre que alguém invade, nós dizermos na hora. Só que dizermos da forma certa, se não vamos andar a embirrar com as pessoas todas e criar conflitos. E vocês vão claro, dizer, Eduardo, estou a criar mais conflitos. Estou a tentar gerir o meu espaço vital, só estou a criar conflitos. Porque a forma como comunicamos é incorreta. O que é que nós pois, fazemos? Não dizemos nada para não criar um conflito. O conflito rebenta dentro de nós. pois, Mesmo pois. que ir embora. Tá bom? Ok, Tá obrigada. bem? Teremos mais masterclasses. Se tiverem dúvidas, coloquem. A próxima vai ser uma daquelas que foi votada. Se quiserem experimentar a escola sem qualquer tipo de compromisso, está bem? Venham experimentar as 2 semanas que nós sempre oferecemos nas masterclasses e até uma próxima oportunidade. Vou terminar a gravação, desculpem o tempo, rebentei o tempo, meu Deus. Isto é uma falta de educação, mas foi assim. Beijinhos a